Muito bem, então hoje temos a alegria de receber nosso convidado, Carlos Eduardo Burkle, que vai tratar sobre aspectos operacionais da reforma tributária sobre o consumo. Carlos Eduardo é auditor fiscal de tributos municipais em Londrina, ocupa atualmente o cargo de secretário executivo da Secretaria Executiva do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, é um representante dos municípios pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios, na Secretaria Executiva desse Comitê Gestor da Nota Fiscal Eletrônica, também é representante dos municípios na Comissão de Trabalho Operacional do Comitê Gestor do IBS, representa os municípios nos grupos de trabalho do Acordo de Cooperação Técnica que criou o pré-comitê gestor do IBS, é representante dos municípios pela CNM também nos grupos de trabalho do Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma da Tributação sobre o Consumo, PAT-RTC, no âmbito do Ministério da Fazenda, é membro do Grupo de Especificação e Homologação do Projeto Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nacional, formado por representantes da Receita Federal do Brasil, Associação Brasileira da Secretaria de Finanças das Capitais, ABRASF, Confederação Nacional de Municípios, CNM, Frente Nacional de Prefeitos, FNP, SERPRO e SEBRAE. Carlos Eduardo Burkle, é uma grande alegria recebê-lo aqui para poder aprender com o senhor sobre aspectos operacionais da reforma tributária sobre o consumo, e seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês, né, atendendo aí um convite do nosso amigo e colega de prefeitura, o procurador Carlos Renato Cunha. E é bom a gente poder estar levando para todos aí um pouquinho do que nós estamos trabalhando aí no nível de operacionalização dos tributos, né? A gente está num período aí de bastante ansiedade de todo mundo, né? Primeiro era as leis complementares, depois a questão do regulamento, mas aí agora como é que fica o projeto piloto, né? Então, aquilo que a gente puder estar lançando um pouquinho de luz, conversando um pouco aí sobre essas questões, é importante a gente fazer essa troca de experiências, né? Tem muita coisa que a gente tem construído, inclusive ouvindo as entidades, ouvindo representantes de todo o mercado, vamos dizer assim, várias situações relativas à emissão de documentos fiscais, apuração. Então, esse é mais um momento que a gente tem de poder fazer essa troca, essa interação. É importante, que bom que a gente tem essa oportunidade, essa capilaridade de vocês. Muito bem, então, pode começar. Não sei se você quer contar a história, como que você entrou no Comitê Gestor e também como se você se meteu nessa história da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço. Fica à vontade aí, Carlos Burkle. Você hoje é o nosso mestre de cerimônias aí. Bom, então antes da gente chegar na parte operacional propriamente dita, estamos fazendo um pequeno histórico aqui. Nós já estávamos no projeto justamente como você citou no finalzinho, né, da homologação que era então um projeto de nota fiscal padrão nacional, isso em 2019. O projeto começou um pouco antes, em 2015, 2016, né, dentro de um grupo do ENAT, que visava trazer um padrão para a nota de serviços, como já existia para a nota de fornecimento de bens, né, de mercadorias, né. Então, naquele momento, nós tivemos aí um convite do pessoal que estava trabalhando já no momento de uma homologação inicial, vamos dizer assim, desse padrão, e de lá para cá a gente veio acompanhando, né. Inicialmente, o padrão visava trazer simplificação, trazer alguns aspectos operacionais para os municípios e também simplificar a vida do contribuinte, que cada município tinha um sistema, tinha um padrão, tinha um layout, então já era a ideia trabalhar nessa simplificação de um lado e na troca de informações, vamos dizer assim, dos fiscos do outro, mas era num caráter facultativo, né? Baseado muito mais olha, vamos aqui dentro de um ideal que a gente pudesse estar seguindo, porque a gente não tinha um instrumento que dissesse, olha, isso aqui tem que ser obrigatório. A gente estava trabalhando muito mais numa situação primária, vamos dizer assim, de utilidade do processo. Mas aí a gente teve a questão da reforma tributária, que vocês já estudaram bastante aí, como você comentou. Acho que até não preciso de eu contar algumas novidades que já foram bem contadas, acredito, com certeza. Mas a gente tinha uma situação, olha, não tem um plano B, né? Eu tenho que continuar apurando o ISS, vocês sabem, até 2032, e como que eu vou fazer com relação à apuração do IBS e CBS na área de serviços, se não compartilhando documento fiscal? E como é que eu faço para compatibilizar N sistemas, e aliás, municípios que nem nota eletrônica tinha nota de papel. A gente teve contato com municípios que ainda estavam nessa situação. Então, foi praticamente natural que nós trouxéssemos já na época do PAT-RTC, que era justamente o grupo de trabalho, né, da Receita Federal, dos estados e dos municípios, que já trouxeram contribuições
para a minuta dos, então, projetos de lei que redundaram na LC 214 e na 227, justamente a indicação de que a nota do padrão nacional, a NFSE, para serviços, ela seria aquela que estava sob essa tutela do comitê gestor da NFSE, já então formado, já diante de todo o processo que a gente já vinha implementado. A implementação da nota foi em 2022, né? Começou lá, para quem lembra, já com a obrigação do MEI em 23 de ser emitente da nota direto no emissor nacional. Então, de lá para cá, a gente veio nesse processo relativo à nota. Justamente nesse meio do caminho que a gente estava falando, então, das regulamentações, né? Vários grupos de trabalho que iniciaram tratando do que seriam esses projetos das minutas das leis que regulamentaram o IBS-CBS, continuaram e foram agregando-se novos colegas, o que nós chamamos de grupos normativos e operacionais. Os normativos que vieram trabalhando no que está redundando hoje em dia nos regulamentos, né? E os grupos operacionais que vinham trabalhando primariamente com os documentos fiscais, que por obrigação tiveram que ser adaptados para manter as informações para os tributos existentes e agregar as novas informações para apuração de IBS-CBS, então, e justamente os demais grupos, né? Questão de cadastro integrado, né, ambiente de interoperabilidade desses cadastros do CNPJ, do CPF, do CIB, a implantação de todo esse processo que já vinha pela Receita Federal, mas, né, tem aí uma tarefa importante dos municípios agora para o cadastro dos bens imóveis, né, imobiliário brasileiro, da apuração, a distribuição. Então, todos os aspectos operacionais, né, do tributo, dos novos tributos, foram criados esses grupos de trabalho. No meio desse caminho, por uma questão de organização e até por indicação nossa, de alguns colegas dos municípios, desejosos de que tivesse um pouco mais de estrutura do lado dos estados e dos municípios, que a União sempre teve a Receita Federal, já estava bem enquadrado. A gente que está aprendendo a trabalhar de forma cooperativa, conjunta, né? E já avisando o que seria o comitê gestor, como ele ainda não tinha se formado, daí que surgiu a figura do pré-comitê, que foi um acordo de cooperação técnica entre o CONCEFAZ, né, a CNM e a FNP. Então, quando a gente fala de pré-comitê, o que era isso? O que era esse acordo de cooperação técnica? Foi justamente nesse sentido. Enquanto ainda não estava formado oficialmente o comitê gestor, que a gente já estivesse dando aí um caráter organizativo desses grupos de trabalho que estivessem falando em nome dos estados e municípios nesses processos de análise, de estudo normativo e operacional. E, evidentemente, desembocando depois, finalmente, agora, com a formação definitiva do comitê gestor, né, a gente tem essa passada de bastão, digamos assim, de todos esses grupos, né, que passaram agora pelas comissões de trabalho, né, e que, assim que for aprovado mais algumas questões normativas e de organização interna do comitê gestor, que vão desembocar nas diretorias e demais órgãos desse órgão, né. E já falando de comitê gestor, acho que seria o nosso tópico seguinte. Se tiver alguma dúvida, Carlos, pode interromper, assim, né? Eu estou tentando fazer o seguinte histórico. O que veio até o comitê gestor? Qual que é a nossa visão, logicamente, básica aqui do comitê, o que ele está trabalhando, e depois entrar um pouquinho mais no aspecto operacional. Eu tenho só uma dúvida, assim, como que foi essa transição dessas comissões ou comitês, eu não sei o nome correto ali, que trabalhava com a unificação da nota do ISS de forma facultativa, como que isso foi incluído na reforma? Eu sei que o senhor mencionou, né, que houve esse diálogo, mas foi algo tranquilo? Vamos dizer, pela Secretaria da Reforma Tributária Excepcional lá, que estava pensando na reforma, pelo Congresso, como que foi? Você tinha os estados mais organizados nesse ponto, porque a nota de bens, ela já tinha todo vamos dizer assim, um aspecto normativo que casava suficiente bem para o ICMS, né, dentro da organização dos estados. E nós tínhamos aí toda essa questão dos municípios ainda nesse processo nosso, um passo anterior, vamos dizer assim, né? Mas nós entendemos naquele momento que a nota, ela tinha o comitê da nota já então formado, né, a nota já operacionalizando, o que nós não tínhamos ainda era uma adesão massiva dos municípios, né? Mas do ponto de vista de quem estava pensando o sistema, do ponto de vista de quem já estava trabalhando
aqueles que estavam no seu comitê gestor, nós entendemos que era o caminho técnico, né, mais viável, até mais econômico para os municípios, inclusive, né, e é o que dava para, inclusive, ser o ponto de operacionalização mesmo para serviços, né, dado que o serviço é aquele que, vamos dizer assim, eu acho que estão sentindo muito mais a reforma, né, porque muda completamente a forma como era tributado, e ainda será por um tempo o ISS, né? O ICMS ainda tinha a questão de créditos, né, de entradas e saídas, tinha bem estabelecido alguma questão relativa ao destino. O ISS era bem diferente, né, e a operacionalização dele. Então, o setor de serviços é aquele que vai ter mais impacto, eu vejo, do ponto de vista operacional, né, de trabalhar com algo muito mais novo, bem pouco entendido até então, fora do que era natural até então para o ISS, que era um imposto muito mais simples, né, de alíquota menor, em cascata, enfim. Então, quando nós trouxemos essa proposta no grupo de trabalho, que estava pensando a LC 214, especialmente, porque, né, nós estamos falando de operacionalização para o contribuinte também, né, foi, acho que natural, todo mundo entendeu, a gente, né, o comitê gestor da nota, como eu disse, também é formado por membros da Receita, né, federal, então a gente já tinha uma certa maturidade nessa discussão, enquanto já estava saindo lá a reforma de um lado, a gente já estava com essas ideias aqui perante o comitê gestor. Então, quando nós levamos a proposta na mesa para trabalhar, o que redundou especialmente nos artigos 52 da Lei Complementar 214, foi bastante natural, né? A gente resolveu isso aí de relativamente até simples, tanto é que esses artigos, principalmente o 62, ele não sofreu alteração nenhuma em todo o processo legislativo, do jeito que saiu, né, um domingo ao final da tarde, que nós fechamos algumas propostas lá, praticamente ele ficou intocado todo o processo legislativo. Que é o artigo que prevê a obrigatoriedade dos municípios também aderirem, né, escolherem ali no padrão da nota fiscal nacional de serviço, né, sob pena de sanção. Na verdade, ele é um pouco mais amplo ainda, né? O início dele, o caput e os seus dois incisos, eles tratam justamente de que todos os emissores de documentos fiscais, quaisquer emissores do Brasil, teriam que estar adaptados em um padrão para a reforma, e esses documentos emitidos com esses layouts, eles teriam que ser compartilhados assim, tão logo passassem nos seus processos de autorização ou de geração do documento fiscal. Então, esse mandato inicial do caput, ele é voltado para todo mundo, e o parágrafo 7, se você ler, a gente pode ver que ele não é voltado só para o município, não. Qualquer um que não está atendendo essa questão de adaptar os documentos e de compartilhá-los, né, ele fica sujeito, qualquer ente que tenha um emissor sob sua tutela administrativa, ele fica sujeito a essas sanções em relação à suspensão de transferências voluntárias, que não é só da União, não, da União e dos estados também. Então, os municípios em relação aos dois e os estados têm em relação à União. Evidentemente que depois a gente centra, ou vamos dizer assim, né, nos parágrafos seguintes falando da nota, porque a gente trouxe justamente o comitê gestor, vamos dizer assim, uma competência por meio de lei complementar para o comitê gestor da nota, né? Porque os estados, como eu disse, eles são em menor quantidade e já tinham lá os seus órgãos, a COTEP, com Cefaz, etc. E a gente, então, trouxe, e o comitê gestor foi formado com base naquele aspecto facultativo, então a gente trouxe já a obrigatoriedade e a competência do comitê gestor como aquele que ia gerir, vamos dizer assim, os documentos técnicos, né? Que, como a reforma diz agora, a documentação técnica é que está sendo o norteador em relação aos documentos fiscais, né? A legislação sempre remete a essa documentação técnica em relação a cada um dos tipos de documento para as mais diversas fatos geradores, né? E então o comitê gestor, o que se refere àquilo que for desenhado para ser, vamos dizer assim, registrada aquela operação por meio da NFSC, é o comitê gestor da nota que recebeu essa incumbência de trabalhar a documentação técnica dele. Tá bom, tá esclarecido. Mas se quiser continuar, então, a sua inclusão no comitê gestor, a sua experiência, no que você puder falar. Depois a gente podia conversar um pouquinho sobre a apuração em geral do IBS, né? Perfeito. O comitê gestor, a gente tem essa visualização a partir da Constituição, e criou a figura, e a LC 227 institucionalizou-a, vamos dizer assim, né? É um órgão totalmente novo, né? Com uma figura nova no ordenamento, né? Com independência técnica, administrativa, orçamentária, financeira. Trouxe toda uma questão de formação dos seus órgãos, desde o Conselho Superior até os seus órgãos operacionais, com a questão da paridade, né, entre estados e municípios, porque, afinal das contas, o comitê gestor ele visa operacionalizar a reforma. Ele é o braço dos estados e dos municípios operacionalizando
o IBS em nome dos estados e dos municípios, né? Então, ele tem uma figura, vamos dizer assim, podemos dizer que é inédita, assim como foi inédito um tributo com um sujeito ativo, com competência compartilhada, né? Então, da mesma forma, ele também foi criado com esse aspecto. Ele não substitui, mas ele é um braço das administrações tributárias dos estados e dos municípios, trabalhando de forma integrada e conjunta para operacionalizar a parte do IBS. Então, ele trabalha desde a questão das obrigações acessórias, né? Nesse momento, como a gente tem todo o ISS e o ICMS, evidentemente que a gente tem essa mescla de normas dos tributos que estão, vamos dizer assim, sendo extintos e dos novos, então a gente ainda tem as estruturas atuais, né, dos municípios e dos estados, que provavelmente a gente vai passar esse bastão a partir de 2033, provavelmente aglutinando ainda mais, né, no comitê gestor as normas técnicas dos documentos, provavelmente, né? Mas ele também vai trabalhar fortemente justamente em todos os demais aspectos, né? Da arrecadação, da apuração, depois da arrecadação e a distribuição dos tributos, né? IBS para os estados e municípios e, evidentemente, aí na integração, ele não substitui a fiscalização, a ponta continua sendo operacionalizada, né, o âmbito de cada Secretaria de Fazenda de Estado e Município, mas ele coordenará como que vai ser montado as fiscalizações, né? Então, a parte do atendimento também. Depois de fiscalizado, gerados lançamentos, aí volta um pouco mais fortemente, mas também trabalhando com o suporte para a questão do contencioso administrativo, né? Então, você tem muitas fases da operacionalização dos novos tributos, no caso do IBS, passando pelo comitê gestor, né? E aí, então, falando especificamente dessa operacionalização, então, da apuração, que nós temos aí? Então, vamos buscar lá a ideia dos documentos fiscais que a gente comentou, né? A legislação prevê uma apuração, então a gente continua com aquele, vamos dizer assim, fechamento por competência, vamos chamar assim, né? Praticamente, né? Olha, passado um determinado mês de competência, a gente faz uma verificação. Olha, como é que está, né? Houve créditos, houve débitos, né? Há algo a pagar, então vai ter uma data de vencimento específica mês a mês, muito embora as operações estejam acontecendo diariamente, né? E vai ser apresentado para o contribuinte uma apuração assistida, né? Então, a semelhança do que já vinha acontecendo na declaração, o grande exemplo, né, na declaração de imposto de renda pré-preenchida, que eu acho que foi o que inspirou, né, chegar na legislação com essa previsão da apuração assistida, é justamente a gente partir de uma esteira, vamos dizer assim, de apuração, né? Você começa com o documento fiscal, ele vai estar registrando todas as operações, todos os documentos fiscais emitidos de qualquer tipo, modelo, para todos os tipos de operação que a gente tem, são compartilhados imediatamente através de um repositório nacional para a União, para a Receita Federal e para o comitê gestor. E cada um deles organizando, então, esses documentos, extraindo deles informações para apuração. E aí o contribuinte, quando ele vai entrar, né, nesses novos sistemas que estão sendo aí implementados, ele já vai ter todas as entradas e saídas. Tudo que ele adquiriu, né, logicamente, esse que tem a apuração pelo regime regular, né, do IBS. Ele vai estar lá disponível para ele todas as notas que foram de entradas, todas as aquisições que ele fez, e evidentemente como o crédito ele é condicionado ele é um crédito financeiro, ele é condicionado ao pagamento, né? Então toda vez que entrar uma nota lá de aquisições, vai estar esperando o pagamento. Toda vez que acontecer o pagamento, então automaticamente disponibilizado esse crédito para esse contribuinte. E automaticamente também, à medida que ele for emitindo as suas notas dos seus fornecimentos, né, está gerando-se o débito. Essas notas já ordenadas de forma cronológica já vão recebendo a quitação de cada uma daquelas entradas de crédito que ele for recebendo. Então, é um processo que vai acontecer diariamente, né? Conforme for entrando, então, quando a gente fala lá de split payments, né, então, num determinado momento em que o split payments acontecer e ele for vinculado ao documento fiscal, esse documento fiscal já entra como pago. Entrou como pago, ele já propaga o crédito para os seus adquirentes, se eles forem contribuintes, né? Então, é um processo dinâmico que vai acontecer diariamente,
né, sempre entrando o crédito e ele sendo aplicado, vamos dizer assim, para quitar as notas dos fornecimentos nessa sua ordem cronológica, né? Então, ao final do mês, na verdade, não deve sobrar muita coisa, né? Ele vai estar sendo já, vamos dizer assim, quitado muita coisa ao longo do mês com os seus créditos ou com os pagamentos, né, split payment ou o pagamento pelo adquirente. Nesse primeiro momento, o split payment vai ser entre o B2B, entre empresas, né? E também, inicialmente, de forma facultativa, né? Ao passo que também permitirá para o adquirente, que for contribuinte, ele fala, não, eu escolho, não tenho split payment nessa operação, eventualmente, mas eu quero pagar uma guia esse imposto antecipado desse fornecimento que eu estou, né, adquirindo. Então, essa guia específica paga o tributo daquela operação, daquele documento. Então, de novo, tudo isso está acontecendo ao longo do mês, os documentos já estão entrando, já estão sendo quitados. Então, a apuração assistida ela vai sendo atualizada diariamente e no final do período de apuração faça-se um balanço, vamos dizer assim, final, para até que houve um crédito que sobrou, você pode já ir compensando logo em seguida para as novas operações, ou existe aqui um valor, um saldo a recolher, já se emite a guia e paga, e aí já se iniciou um novo processo, né, no mês seguinte, né, naquele mesmo mês seguinte. Então, como eu disse, emitiu-se os documentos fiscais, os sistemas de apuração já vão estar sendo operacionalizados todos esses pagamentos, e é justamente nessa fase piloto que a gente está agora, né, nos documentos fiscais, trabalhando nessas adaptações, e a gente tem documentos para operações que não eram tributadas pelo ISS e pelo ICMS, então são operações novas, né, algumas delas a gente descobrindo aí detalhes que eles não estavam, vamos dizer assim, muito bem ou totalmente trabalhados, porque não eram operações que a gente tributava normalmente, né? Então, a partir do momento que a gente passa agora a ter que colocá-los nessa esteira de produção, vamos chamar assim, vão surgindo os detalhes, né? Porque existe o momento do fato virador, existe o momento da emissão do documento, para quem se emite, quem emite, os campos necessários, né? Como não estavam acostumados à emissão, a gente vai ter um processo todo de aprendizagem no meio do caminho, de disponibilização aí para fazer teste. Então, esse é o momento que a gente se encontra para poder colocar tudo isso em pé. E como eu falei, a gente está com essa opção, ou essa incumbência, digamos melhor, de trabalhar os documentos fiscais, daí todo esse processo nosso da secretaria, né, executiva e do comitê de gestão da nota, e o pessoal da operacionalização trabalhando o lado de cá, né, quando a gente fala de CST, Class Trib, os códigos de tributação novos, né, todos eles estão sendo trabalhados já com o intuito de facilitar e de já entregar, vamos dizer, muita coisa mastigadinha para que a apuração já consiga fazer o seu trabalho também e entregar para o contribuinte ela já pronta, que esse é um outro aspecto bastante importante da ideia da simplificação. Bastou eu emitir a nota fiscal, eu já ter tudo praticamente já encaminhado ali para a apuração do tributo, né? Sobre a nota fiscal mesmo, agora nessa fase, né, me conte aí, você até falou de coisas que estão sendo descobertas, o que você pode falar? Eu sei que tem coisa que não podemos falar, porque eu também estou no comitê gestor, eu brinco que eu assinei um termo de confidencialidade em que eu abri mão de falar qualquer coisa com muita gente, mas brincadeiras à parte, como está sendo essa experiência agora nessa fase, né, da nota fiscal, se está sendo um procedimento mais tranquilo, se já passou, como foi a adesão dos municípios, nos conte aí também sobre a nota em si, e esses segredos dos serviços que eram desconhecidos também, né? Então, tem bastante coisa aí, né? A gente pode dividir aqui em algumas questões, né? Primeiro, a adesão dos municípios, né? A gente até o meio do ano passado, eram bem poucos, na casa de centenas, não muito mais do que 1 milhar de aderentes, mas realmente operacionalizando com a nota nacional, ou seja, emitindo ou compartilhando, né, documentos fiscais eram muito baixos ainda. Aí foi chegando perto do prazo aí, que a gente colocou o 1º de janeiro de 26, né, então antes do que a obrigação de todo mundo, já tinha a obrigação primeira e primária dos municípios de fazer, já iniciar o processo, né. É evidente que como a gente acabou ficando com prazo maior para os contribuintes também serem obrigados a destacar nos documentos BS-CBS, deu um pequeno alento no processo, né? Mas de fato hoje a gente tem aí, falta um município para fazer adesão, eu não sei o que está acontecendo ainda, já tem um pessoal que que já está contatando, e aí cerca de 60 municípios que ainda estão parametrizando alguma coisa lá que não está ainda, assim como mais uns 100 e poucos municípios também com alguma questão aí, que escolheram o emissor próprio e ainda estão com alguma questão
no compartilhamento. Mas aí, fora isso, quase 5.400 municípios já estão, de certa maneira, integrados. Algumas falhazinhas acontecendo aqui ainda no conteúdo, né? O documento está sendo compartilhado, mas o conteúdo ainda, né? A gente vê algumas falhas, mas ainda bem que a gente tem um período de adaptação, serve para isso também, né? Temos essa questão do Simples Nacional está com obrigatoriedade de emissão direto no Nacional a partir desse ano, a princípio agora a partir de 1/9 de setembro. Então, nisso vai ter uma migração bastante grande de emissor local para emissor nacional, assim como a gente tinha feito com o MEI, o Comitê Gestor do Simples Nacional fez essa definição para aqueles optantes estarem emitindo direto no Nacional. Então, tudo isso aí também tem implicações operacionais, mas que ajudam na conformidade. Até porque também está sendo construído a parte do sistema de apuração do regime regular, um sistema de apuração da PGDAS assistida para os optantes do Simples. Então, a PGDAS hoje que ela é preenchida, vamos dizer assim livremente, né? Eu faço a minha emissão lá, mas eu tenho que depois declarar qual foi a minha receita. Dessa receita aqui, qual o anexo que é? Desse anexo, diz qual que é a tributação, anexo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desse anexo tem uma destinação, quando é o caso, por exemplo, do ISS, para algum município específico, que foi o local de incidência, etc. Vai ter isso para o IBS e CBS também, e o próprio ISS não vai ser mais esse preenchimento dessa forma. Ele vai ser auto-preenchido com os documentos fiscais também. No caso, por exemplo, do ISS para algum município específico, que foi o local de incidência, etc. Vai ter isso para o IBS e CBS também, e o próprio ISS não vai ser mais esse preenchimento dessa forma. Ele vai ser auto-preenchido com os documentos fiscais também. Então, você veja que o documento fiscal passa a ser o grande input de dados para as apurações, inclusive do SIM. Então, todo esse processo, né, leva a essas alterações operacionais de cada um, inclusive para os municípios, né? Em relação aos fatos geradores em si, né, que é um outro aspecto, a gente tem, de fatos geradores que eram ISS, mas tinha uma operacionalização bastante rudimentar, podemos dizer assim, bem simples, né, com regimes especiais concedidos pelos municípios, né? Por exemplo, alguns provedores de serviços digitais ou plataformas digitais, né? Tem uma diferençazinha aí, que a gente pode até dizer o seguinte: o serviço digital são esses que fazem hoje prestações de serviços extremamente pelo meio digital, por exemplo, os streamings, né, de conteúdo de áudio e vídeo, né? E plataforma digital, quando a gente fala de plataforma digital hoje no âmbito do IBS e CBS, é aquele que está definido na Lei 214, e são aqueles que participam de intermediações de negócios e também assumindo uma parte da questão aí do controle de pagamentos, etc. Então, não é todo mundo quase todos esses são serviços digitais, mas nem todos eles são da categoria, que a gente pode dizer assim, de plataforma digital, né? Então, vários desses serviços, eles tinham, só para o ISS, vão ser concentrados em alguns municípios e com regimes especiais. Então, eles emitiam lá, 2, 3, 4, 10 notas por mês, consolidando todas as operações, né? Agora, com o creditamento, com a necessidade de identificar os adquirentes, que já não é mais aí como o ISS, que é só no seu estabelecimento, mas, vamos dizer assim, o destino para esse serviço é o domicílio principal do cidadão, da cidadã ou da empresa, né? Então, a gente vai ter que partir para um nível aí de emissão de notas. Então, só como eu disse, se a gente tem algumas dezenas de notas emitidas por mês, a gente vai ter por baixo aí umas 250 milhões de notas emitidas por mês em substituição a essas aí, se for do jeito que nós estamos aí discutindo. E aí, nesse sentido, eu já tenho uma operação já conhecida, eu já tenho uma operação tributada, mas que tem várias nuances que não importavam para o ISS. O ISS prestou o serviço, pagou, etc. Essas operações eu tenho momento de fato gerador muitas vezes diferente, que ele é cobrado de forma antecipada. Então, fica aquela questão, eu tenho que emitir um documento na antecipação e depois o documento para o ISS na finalização daquele serviço. Então, já é uma primeira questão. Dá para unificar, não dá para unificar? A questão de certos cancelamentos, né, desse serviço, eu contratei, comecei lá a utilizar e quero cancelar. Tem uma questão para o ISS, tem de repente alguma outra questão diferente para o IBS. Então, essas nuances a gente acaba discutindo quando a gente tem contato com justamente grupos de representações
da sociedade civil organizada, dessas empresas, né, que trazem as suas dores, como a gente costuma dizer, né, nessas reuniões. Olha, eu tenho uma questão aqui, como é que eu vou fazer aqui? Porque aqui eu estou entendendo do regulamento que está me dizendo tal coisa, né, mas não tem uma forma de eu conseguir simplificar, tem alguma forma de a gente conseguir operacionalizar isso de alguma maneira, A ou B. Então, a gente tem contatos, né, desse tipo de natureza, para não só, às vezes, trazer alguma informação, antecipar alguma questão que é importante a gente saber, justamente para ver se validar, se de repente é o melhor caminho, porque a gente está buscando também, de alguma maneira, facilitar, né, para o contribuinte, não só lá na apuração, mas também aqui no processo de emissão de notas, porque, como a gente mostrou, só lá nesse segmento a gente vai ter uma volumetria extremamente diferente do que era antes, e ela já era tributada pelo ISS. E o último grupo é justamente dessas outras operações que não eram tributadas pelo ISS, operações aí com bens imateriais, direitos, né? Então a gente está falando de locações, cessões, né? Locações de bens imóveis, locações de bens móveis, que não eram tributados pelo ISS. E aí também a gente tem nuances aí. Tem algumas plataformas que operacionalizam esse tipo de serviço também, né, de locações. Nessas horas a gente tem atendido, né, o pleito desses segmentos em estabelecer reuniões de trabalho em que a gente busca fazer uma troca aí entre o que nós estamos pensando e as discussões que eles têm nos seus âmbitos, as dificuldades que eles estão achando. E aí, com isso, a gente vai trabalhando com a parte da apuração, vendo os melhores caminhos que a gente consegue achar para poder garantir a informação do tributo no momento certo, o valor correto, e para aqueles que têm direito a crédito, a gente tem que identificar. Então, todas essas questões que a gente está trabalhando aí com esses segmentos, e é por isso que nessas descobertas a gente vê lá as questões operacionais deles também, né? Onde é contratado, às vezes tem um adiantamento de meses em algumas operações ligadas à área de turismo, né? Eu vou fazer uma reserva de um hotel, por exemplo, com meses de antecedência. Então, você vê como tem coisas que para o ISS não era tão significativo, mas para esse segmento com o IBS passa a ser. Então, essas descobertas a gente está fazendo ao longo desse caminho e buscando fazer essa interlocução para operacionalizar. É uma outra tarefa também não muito fácil, viu? Veja, a gente tem uma questão, eu vou fazer um exemplo, sempre que é bom dar um exemplo para ver o que eu estou me delimitando, né? A emissão do documento fiscal para o ISS era o valor do serviço. Mas eu tenho algumas operações, por exemplo, uma determinada empresa lá de propaganda e publicidade, ela recebe um valor X do cliente, mas apenas parte é o fornecimento dele. Ele recebe um outro valor que é para pagar lá a produção externa, o veículo de divulgação que ficou sob a tutela da agência de propaganda e publicidade, mas o serviço não é feito para a agência de propaganda e publicidade. A agência de propaganda e publicidade vai emitir uma nota pelo valor total, mas ela vai não incluir ou vai ajustar a sua base de cálculo ou indicar a nota emitida pela produção externa, que foi emitida em nome do meu cliente também, e vai dar o crédito para ele, né? Assim como da veiculação, que vai emitir a nota para o meu cliente também, eu vou indicar essas notas aqui, e com isso eu faço o ajuste para dizer, efetivamente a minha base de cálculo não é o valor da nota total cheia, porque o valor da nota cheia não foi apenas o meu serviço, foi o valor da operação, né? Então, com isso eu quero dizer o seguinte, a sua contabilidade a gente vai ter que ver o que é esses conceitos direitinho para não haver confusão, que já existia hoje em dia, mas eu acho que vai ficar mais claro em algumas operações, né? Evidentemente que o split payment é o valor do tributo. Então, uma coisa é o valor da minha operação, outra coisa é o valor da minha operação dos tributos. Então, aí existe toda uma classificação contábil aí que eu acho que é tarefa para os contadores aí, os operadores, né? Mas com certeza a nota vai estar trazendo todas as informações direitinho para as apurações e também para os sistemas contábeis. Eu não sei a opinião do Carlos Burkle, mas eu acho que a maior parte dos municípios ainda está achando que isso é ficção. Grande parte dos municípios não está muito ligado nisso, preocupado efetivamente com impactos. Não sei, o que o Carlos... Assim, questão pontual como a nota fiscal, eles foram obrigados a aderir. Ainda tem 60 que não conseguiram fazer as parametrizações, não é isso, né, Carlos, que você explicou? Sim. Agora, preparação para reforma, impacto... Por exemplo, os municípios poderiam fixar a alíquota própria.
do IBS, para eles terem que fazer um cálculo, né? Vale a pena, não vale? Mas eu tenho certeza que todo mundo vai na omissão e vai aplicar a alíquota de referência. Ninguém está nem aí com essa história, me parece. Não sei se o Carlos Burke concorda, mas eu acho que, tirando municípios maiores, obviamente, né? Mas se for pegar o universo de municípios brasileiros, me parece um assunto que não faz muito parte da realidade ainda. Realmente a disparidade é muito grande, muito grande. Tem município que está muito mais preocupado com o que ele vai perder, porque às vezes ele tem lá um grande fornecedor, né, da área lá de produtos primários, então ele tem um grande valor adicionado e que dá para ele uma parcela maior de ICMS, né, e que esse IBS não vai ter o mesmo critério que vai ser por população e não mais por valor adicionado. Então esse município é daqueles que perdem, né, o município chamado produtor, que ele não é tão grande consumidor. Só que justamente a reforma foi trabalhada de maneira a amenizar isso com todo aquele processo que pode durar 50 anos com mais um pedacinho de 20, para poder diluir, vamos dizer assim, os impactos. Então, a gente não começa já, nem 27, na verdade, o IBS ele começa a ser cobrado de forma específica mesmo, para efeito de distribuição para estado e município a partir de 29, porque 27, 28 ele vai ser cobrado a 0,1%, 0,05% estado, 0,05% município. A gente não vai ver a cor desse dinheiro, vai ficar lá, com o comitê gestor, e eu continuo tributando 100% meu ISS e recebendo 100% meu ICMS, né? Só 29 que começa aquele, né, 10 pontos percentuais da alíquota do IBS naquele ano e diminui 10 pontos percentuais do ISS naquele ano e assim por diante até 32, né? Aí o que acontece? Eu tenho, de fato, alguns municípios pensando nisso, mas não tem como quantificar, porque a gente ainda vai precisar desse tempo, desse ano e o ano de 27 que vai ser utilizado para pegar quanto que eu arrecadei de 2019 a 2026, portanto, 26 estou recebendo ainda. Vai ser aberto um período de avaliação, os municípios estão fazendo suas informações contábeis, ao longo do tempo elas vão ser obtidas ou utilizadas para esse cálculo, tá? De quanto que eu participo da arrecadação nacional de tudo isso daí, né, para poder estabelecer um critério de distribuição, né? Então, de um lado, as emissões de documentos e a arrecadação, ela vai ser vista para trabalhar a alíquota para o contribuinte, mas de outro lado, 27 que vai ser utilizado, vai ser feito o processo, vamos chamar assim, de identificação de qual que é a partilha dos municípios nesse período de transição, que vai muito além do que o período de transição do contribuinte, que já acaba em 32, né? Então, por conta disso, a gente não tem nem como quantificar nada, quanto que eu perco, quanto que eu ganho. Lógico, tem alguns estudos, mas a gente só vai ver isso mesmo na prática, a hora que a gente tiver todo mundo compartilhando, já fazendo cálculo, né, no projeto piloto, já no começo de janeiro, fevereiro de 27, já com a CBS sendo cobrada de forma integral, mas o 0,1 do lado de cá já dando toda essa noção para a gente de volumes, né? Então, é um processo que de fato, para muitos municípios ainda está um pouco longe, ele não vai estar sentindo agora, então o pessoal realmente, às vezes, não está nem preparado para isso. Na medida que for passando o tempo, o próprio comitê gestor vai criar formalizar e implementar o sistema de distribuição. Aí, quando esses relatórios começarem a ser, vamos dizer assim, informados, é que vai ser possível ter essa noção, e eu acho que é aí que o pessoal vai começar a se mexer um pouquinho mais, né? Deveria estar se mexendo nesse 2026, né? Vários eventos que a CNM fez esse ano foi de alertar os municípios para trabalhar na sua arrecadação de ISS, porque ela continua sendo importante por conta de tudo isso, mas, né, não dá para a gente dizer que isso é uma regra. Tem muito município que criou comissão específica já para tratar, né, desse processo, mas não é ainda uma regra geral, não. Tem umas três letrinhas importantes para o pessoal saber: DPS, NFSE e DAMC. Tá? DPS, Declaração de Prestação de Serviço, nada mais do que o conjunto de informações. Quando eu entro no site lá e estou prestando as informações, vou apertar o botãozinho emitir nota, aquele conjunto de informações que eu aportei ali é o que vai ser a DAMPS. Então, quem usa o sistema ERP é a mesma coisa. Você vai estar digitando, né, os dados do tomador, o código do serviço, qual que é o valor da tua operação, etc. Aí o sistema vai lá e calcula, faz todos os cálculos, etc., gera a nota.
Então, eu já não tenho mais a DPS. A DPS ela faz parte da nota, mas eu tenho a nota completa, vamos chamar assim, já gerada, e contém no núcleo dela a DPS e os demais dados de cálculos, códigos, definições, enfim, tudo que tiver chave da nota, local de incidência de operação do IBS, CBS, está tudo lá. Agora, o que é uma nota fiscal eletrônica? É um arquivo em formato XML. É um arquivo eletrônico. Quando você abre ele, se você pegar lá e for ver um XML, você vai ver um monte de campo, não sei o quê, mas é uma coisa um pouco complicada de você fazer uma leitura, né? Isso aí é formado, ele é muito bem trabalhado como documento estruturado para leitura de máquina, né? Então, o DAMPS é o documento auxiliar da NFSE. Ele não é um documento novo, não é um documento autônomo, ele apenas é um espelho, que a gente chama. É só uma representação gráfica, geralmente em PDF, que ele extrai os dados principais desse documento para mostrar para você. O que essa nota técnica fala é que é o seguinte: hoje eu tenho uma API. A API é uma aplicação de integração de sistemas. Quando você usa aquela API do DAMPS, você aponta o teu sistema, ou você clica naquele negócio lá, ele vai buscar lá no ambiente de dados nacional aqueles dados da nota e monta para você um PDF com aquelas informações. Isso daqui tem um custo informático bastante grande. Custo, não é só custo de dinheiro, é custo de uso de máquina de equipamento. Tá? Os estados não utilizam esse processo. Os estados, eles criam um modelo e diz assim, ó, você que tem um sistema próprio de emissão, o tal do ERP, você mesmo já tem os dados, já tem o XML, ou seja, você já tem a nota na mão, e você quer mandar para o teu cliente esse documento, quer arquivar ele, quer fazer alguma coisa para ele, para a gente facilitar a leitura, você pega aqui esse modelinho e monta. Você mesmo monta o documento auxiliar. Então, o DANF de mercadorias, por exemplo, ele é isso. Eles emitem, a empresa que vai mandar uma mercadoria para tua casa, né, ela emite a nota e ela mesmo gera o DANF e imprime e manda junto com a transportadora o produto e mais o DANF, certo? O DANF, ele estava sendo gerado nesse link nosso. Isso tinha um custo para nós muito grande de processamento, né? E a gente falou assim, não, mas por que nós vamos fazer esse tipo de coisa? Isso aqui, os estados já têm esse processo lá, que já funciona há muito tempo. Então, essa nota 8 nada mais é que disso assim, olha, se você entrar no nosso site lá hoje, no teu portal lá, e você clicar na nota, e você clicar, quero ver o DAMPS, ele vai mostrar para você, porque não é a API, é o portal de consulta. A API, que é para esses usos, tá? É que nós não vamos estar fornecendo mais ele montadinho para você. Não, mas você mesmo monte o seu. Está aqui o padrão. Ele traz como anexo todos os campos e da onde que cada campo que aparece no DAMPS é extraído de qual campo do XML da nota. Então, o sistema emissor não muda nada. É só essa API de consulta para montar o DAMPS, que nós não vamos montar mais para você, nós vamos deixar o seu cargo montar. É isso que trata a nota 8. E lembrando que Londrina já usa o emissor nacional, né? Desde 1º de janeiro a gente já adotou o emissor nacional. Então, o pessoal aqui que é do Simples, etc e tal, todas as alterações que a gente fizer de notas técnicas, eu posso falar um pouquinho de nota técnica também, se tiver um tempinho. Nós já estamos integrados ao processo todo, ninguém aqui vai sentir mais nada, né? Só se adaptar conforme a gente sair com as notas aí técnicas. E o que são as notas técnicas? Quando a gente começou o processo da nota, a gente tinha documentação, lá são os anexos que mostram o layout, etc e tal, e tinha uma resolução do comitê gestor que falava da NFSE. Quando foi entrar a reforma, a gente começou a expedir notas técnicas que vinham com as informações. Olha, estamos criando esse grupo de informações aqui na nota lá, que vão ser responsáveis pelo IBS CBS e que vão começar e que vão ser implantados. Então, a gente faz o quê? Primeiro emite a nota técnica, aí uma vez que ela se tornada pública, a gente manda um comando lá para o SERPRO implementar aquilo ali dentro daquele arquivo XML, né? E os respectivos emissores para gerar a nota já naquele formato com aquelas alterações de campos previstas na nota técnica. A nota técnica 1, 2 e 3 foram as primeiras que a gente trouxe, já os primeiros campos para a reforma, e elas foram substituídas pela nota técnica 4. Hoje, se eu for emitir uma nota fiscal de serviço, ela está dentro do padrão que foi mencionado na nota técnica número 4. Aquela de operações, a pessoa pergunta muito, operação de locação de bens imóveis, quando que já começou? Já começou, não começou? Não, começou porque ela está na nota técnica 5, com algumas observações que a gente fez na nota técnica 7, né? Antecipando os campos, mas esses campos não estão no XML ainda, nem em produção restrita, nem em teste, eles só foram previstos. Agora, essa semana, se tudo correr bem, meu Deus, estamos trabalhando para isso, a gente deve editar a nota técnica 9, que
que ela vai substituir a 4, a 5 e a 7, que ela vai substituir a 4, a 5 e a 7. E ela já vai trazer no corpo dela inteirinho todos os XML, todos os campos do XML com as notas que já estão sendo emitidas, portanto, aquilo que é o layout que está na nota 4, com ajustes, que nós estamos mudando algumas coisas lá, por causa da apuração e tudo mais, e por causa do Simples Nacional também, né? Como eu falei, para 26 não vai destacar, mas para 27 vai destacar a IBS, mas da forma como vai estar lá, então tem uma série de questões aí, né, para o Simples. Já com as informações da 5 e 7, portanto, para alocação de bens, etc e tal, e aí nós já vamos dar comando para o Serco para montar o emissor lá para poder fazer teste já, porque o 1 do 8 começa em tese, a obrigatoriedade, em tese porque a gente sabe que pode ter alguns movimentos aí querendo um tempinho a mais, mas a princípio a nossa meta é dia 1 do 8 para todos os fatos geradores, né? E também as tais notas de ajuste, nota de crédito, nota de débito, que o pessoal olha lá, o documento dos estados já foram antecipados lá, mas que eles vão estar que são notas de ajuste, como eu falei, a apuração assistida ela é operacionalizada por documento fiscal. O documento fiscal é a nota e eventuais eventos ou notas de ajuste. Mas isso aí é um assuntozinho que pode ser até para um outro dia, porque senão ele vai um pouquinho longe. Então, essa sequência de notas técnicas aí, elas vão todas sumir e vão ser substituídas todas pela nota 9, que deve estar saindo essa semana. Já antecipando para vocês aqui. Carlos Burkle, é uma grande alegria tê-lo recebido aqui. Muito obrigado, tá, por sua exposição, pelos esclarecimentos. Eu aprendi bastante aqui sobre esses aspectos técnicos e operacionais da reforma tributária. Esteja sempre se sentindo convidado para participar. Muito obrigado, viu? Como eu disse, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho. Às vezes é um assunto um pouco árido, porque, né, a gente começa a falar muito, né, é um assunto bastante assim, complexo, vamos dizer assim, do ponto de vista de você trabalhar aquilo que existe com aquilo que vai vir ainda, né? Então tem bastante coisa nova, mas eu acho que está indo razoavelmente bem dentro de todos os desafios, a gente está conseguindo vencê-los, né? E a gente espera que a gente consiga entregar para todo mundo aí uma operacionalização, um mínimo necessário para a gente poder estar colocando de pé a reforma tributária aí, que a gente espera traga bons resultados para todos. Tá bem, muito obrigado.